Vivemos na era do barulho. Não apenas o barulho que ouvimos nas ruas, mas o barulho invisível das notificações, das opiniões, das comparações. Há sempre alguém falando, comentando, reagindo. O silêncio se tornou quase um crime, um espaço suspeito. E, ainda assim, nunca estivemos tão cansados, tão distraídos, tão perdidos. Foi nesse caos de vozes e ruídos que comecei a entender o valor do silêncio. E o curioso é que a resposta veio de um tempo em que não existia internet, nem celular, nem redes sociais, mas existia o mesmo ruído dentro da mente humana. Os estoicos, há 2000 anos, já sabiam o que nós ainda tentamos entender, que o silêncio é a chave para a clareza, e a fala excessiva é a raiz de muitos dos nossos tormentos. Eu percebi isso quando comecei a me sentir sufocado por tanta informação. Eu abria o celular e, antes mesmo de levantar da cama, já tinha sido exposto a dezenas de opiniões, debates e conflitos. Todo mundo tem algo a dizer e todos querem dizer agora. E quanto mais eu consumia, mais vazio me sentia. Foi então que li uma frase de Epicteto que parece ter sido escrita para o nosso tempo. Nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. E percebi que, no século da comunicação, o que mais falta é escuta. No início, tentar praticar o silêncio foi estranho. Parecia que eu estava me ausentando do mundo. Afinal, fomos ensinados a acreditar que quem não fala desaparece. Mas quanto mais eu me calava, mais percebia que o silêncio não me afastava da vida. Ele me aproximava. Porque, ao parar de reagir a tudo, comecei a perceber o que realmente importava. Foi nesse momento que o silêncio deixou de ser vazio e se tornou consciência. Marco Aurélio dizia: nenhum homem é capaz de aprender aquilo que pensa, já saber. E é exatamente isso que acontece hoje. As pessoas opinam sobre tudo: política, espiritualidade, relacionamentos, ciência, mesmo quando não compreendem o que estão discutindo. E quando acreditamos já saber, paramos de aprender. O silêncio, por outro lado, abre espaço para o aprendizado. Ele cria o intervalo necessário para observar antes de reagir. Sêneca ensinava que, quanto mais calado você estiver, mais poderá escutar sua própria razão. Mas hoje, quantas pessoas realmente escutam a si mesmas? Vivemos tão imersos em estímulos que mal reconhecemos nossa própria voz. Estamos sempre reagindo a um post, a uma crítica, a uma mensagem. E nessa pressa de responder, perdemos a conexão com a sabedoria interior. Comecei a perceber que o silêncio é um antídoto contra a ansiedade moderna. Quando você se cala, ainda que por alguns minutos, o mundo desacelera. É como se o tempo parasse de correr e você finalmente pudesse respirar. O silêncio é o espaço onde o pensamento se organiza e o coração se acalma. Sem ele, vivemos no piloto automático, sempre reagindo, nunca refletindo. Houve um tempo em que eu achava que precisava ter opinião sobre tudo. Achava que ficar em silêncio era sinônimo de fraqueza, de omissão. Mas, com o estoicismo, aprendi que há uma diferença entre se calar por medo e se calar por sabedoria. O silêncio do sábio não é o silêncio do covarde. É o silêncio de quem entende que nem toda batalha merece resposta. Epicteto dizia que a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. E em muitos casos, o silêncio é exatamente isso. A recusa de reagir no mesmo nível do ataque. Num mundo onde as pessoas gritam para serem ouvidas, escolher o silêncio é um ato revolucionário. É dizer: eu não preciso competir pelo ruído. E isso é especialmente verdadeiro nas redes sociais, onde o ego se alimenta de exposição. Todo mundo quer a última palavra, quer ter razão, quer vencer uma discussão. Mas, no fim, o que se ganha? Ansiedade,
ressentimento, desgaste. O silêncio, por outro lado, é paz. Hoje percebo que o silêncio é também uma forma de autoconhecimento. Ele nos obriga a nos ouvir, e às vezes o que escutamos dentro de nós é incômodo. Medos, dúvidas, arrependimentos, inseguranças. É por isso que muitas pessoas fogem do silêncio, porque nele não há distrações, e o que sobra é o próprio eu. Mas é justamente aí que mora a força. Sêneca dizia: o homem que se recolhe em si mesmo descobre o universo. E essa descoberta só é possível quando o barulho se cala. Há um tipo de silêncio que é estratégico. Os estoicos sabiam disso. O silêncio antes de responder, o silêncio antes de decidir, o silêncio antes de agir. Em tempos de impulsividade, esse é um poder subestimado. Porque o silêncio não é inação, é preparação. É nesse intervalo que a razão supera o impulso e a sabedoria vence a emoção. Quando você aprende a esperar antes de reagir, começa a agir com consciência. Mas o silêncio não é apenas pessoal, ele também é social. Hoje vivemos em um tempo em que o ruído coletivo é constante. Todos opinam, julgam, condenam. Há uma urgência em se posicionar, em reagir a tudo. E ainda assim, o que mais falta é profundidade, porque o ruído não transforma, apenas distrai. A filosofia estoica, se fosse ensinada nas redes sociais, seria resumida a uma frase: fale menos, observe mais, viva melhor. O silêncio é também uma forma de empatia. Ele permite escutar o outro de verdade. E, quando escutamos com atenção, compreendemos que por trás de cada palavra há uma dor, um medo, uma necessidade. Epicteto dizia que ninguém faz o mal voluntariamente. E quando paramos de reagir e passamos a ouvir, entendemos que o outro age de acordo com sua própria ignorância e sofrimento. O silêncio, nesse sentido, é compaixão. Com o tempo, comecei a aplicar o silêncio nas discussões, nas críticas, nos conflitos. Percebi que a maioria das brigas não tem vencedores, apenas feridos, e que muitas vezes o melhor argumento é o que não é dito. O silêncio tem uma linguagem própria. Ele transmite serenidade, autodomínio e força. E, ironicamente, é o silêncio que mais fala. Mas há também o silêncio interior, talvez o mais importante de todos. É o silêncio que nasce quando você para de brigar consigo mesmo. Quando aceita o que não pode controlar, quando solta o que não precisa carregar. Esse é o silêncio da mente tranquila. Marco Aurélio chamava isso de ataraxia, o estado de calma inabalável. E é impossível alcançá-lo enquanto há ruído dentro de nós. Olhe ao seu redor. Vivemos conectados o tempo todo, mas profundamente desconectados de nós mesmos. Somos bombardeados por opiniões, mas raramente temos clareza sobre as nossas. E é por isso que o silêncio é tão urgente. Ele é o espaço onde a mente respira. É nele que você reconstrói sua energia, sua lucidez, seu foco. Há algo curioso sobre o silêncio. Quanto mais o praticamos, mais ele nos fortalece. O homem que domina o silêncio domina o ego. E o homem que domina o ego domina o mundo interior. Quando você aprende a calar, aprende também a observar. E quando observa, entende que a maioria dos problemas não precisa de resposta, precisa de consciência. O silêncio também é a origem da criatividade, porque é nele que as ideias surgem. Os grandes pensadores, artistas e líderes da história sabiam disso. Eles buscavam o isolamento não por antissocialismo, mas por clareza. E hoje, em um mundo onde somos constantemente interrompidos, criar silêncio se tornou uma forma de resistência. Eu percebi que o silêncio é o contrário do esquecimento. Ele não apaga, ele aprofunda. Quando você silencia, começa a ver com mais nitidez. As intenções ficam claras, os sentimentos se organizam, a verdade se revela.
E essa clareza é rara em tempos tão barulhentos. Os estoicos falavam sobre eupateia, o equilíbrio das emoções. E o silêncio é o caminho para alcançá-lo. Ele te dá tempo para sentir sem se afogar, pensar sem se perder, reagir sem se arrepender. Num mundo que te exige pressa, escolher o silêncio é escolher sabedoria. E isso vale para todas as áreas: relacionamentos, trabalho, espiritualidade. Quantas vezes dizemos o que não deveríamos por não saber esperar? Quantas portas fechamos por não sabermos ouvir? Quantas oportunidades perdemos por não calar no momento certo? O silêncio, quando bem usado, é inteligência emocional em sua forma mais pura. E talvez o mais bonito do silêncio seja que ele não precisa ser explicado. Ele é autoevidente. O silêncio verdadeiro não é o da ausência de som, mas o da presença de serenidade. É quando você está tão em paz que não precisa provar nada para ninguém, nem mesmo para si. Então, se você sente que o mundo está barulhento demais, que sua mente está exausta de tanto reagir, escolha o silêncio. Desative por um tempo o barulho das redes, o peso das opiniões, o ruído da pressa. Volte a ouvir o que o mundo tenta esconder, o som da própria consciência. Quando alguém te provocar, escolha o silêncio. Quando o mundo exigir pressa, escolha o silêncio. Quando o ego quiser vencer, escolha o silêncio, porque o silêncio não é ausência, é poder. Ele é a manifestação da mente que aprendeu a dominar a si mesma. E se essas palavras tocaram algo dentro de você, escreva nos comentários: eu escolho o silêncio. Isso será mais do que uma frase, será uma prática. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de paz e se inscreva no canal para continuar essa jornada de sabedoria, serenidade e autodomínio, porque o mundo moderno nos ensina a falar para ser notado, mas o estoicismo nos ensina a calar para ser sábio. E quem aprende a ouvir o silêncio finalmente começa a entender o que realmente importa.